Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. E agora nós vamos falar um pouco sobre predicado. Nós vamos falar sobre os tipos de predicado, como identificá-los, qual é o conceito de predicado, ok? Nós vamos trabalhar sobre isso agora, lembrando que o predicado ele é um dos termos essenciais da nossa oração e que esse conteúdo ele está baseado nas aulas do professor Ivo da Costa do Rosário e Mariângela Rios de Oliveira. Então, vamos para a nossa aula de hoje. Então, o que é o predicado? Vamos falar da função e forma. Do ponto de vista da tradição gramatical, o predicado ele é definido em função do sujeito. Assim, entende-se a oração como uma estrutura formada por dois constituintes que se correspondem e complementam o ser sobre o qual se faz uma declaração, que seria ali o sujeito, e a própria declaração ou comentário sobre tal ser. E aí, essa própria declaração, esse comentário, seria o predicado. Dessa perspectiva, as duas funções têm a mesma importância e produtividade, interpretando-se o predicado como pensado e elaborado após o sujeito, como um adendo, né? Já que, conforme Carone, infere-se daí que o primeiro a surgir na mente do falante é o sujeito, pois só podemos falar de um tema se o tivermos presente em nosso espírito. De acordo com Cunha e Sintra, o predicado é tudo aquilo que se diz do sujeito. De acordo com Cury, predicado é, na oração de um só termo, a enunciação pura de um fato qualquer. Na oração de dois termos, é aquilo que se diz do sujeito. Então, a gente consegue ver que nessa segunda definição, o autor contempla o predicado na oração sem sujeito, ou, de acordo com a terminologia, oração de um termo só. Tá? Nesse caso, o predicado ele não se define em função do sujeito, mas apenas como um comentário geral. Então, aqui a gente tem um esquema onde nós temos essas duas definições, né? O predicado sendo ali um comentário sobre o sujeito e o predicado ali sendo uma enunciação pura, né? Então, por exemplo, todos os moradores temem as chuvas de verão, tá? Então, quando eu falo temem as chuvas de verão, teoricamente eu estou falando de todos os moradores. E quando eu falo a chuva foi a mais forte da estação. O que foi a mais forte da estação? Estou falando sobre a chuva. Agora, quando eu falo choveu torrencialmente ontem, eu não estou falando sobre um sujeito específico, tá? Então, toda essa parte aqui, choveu torrencialmente ontem, é o nosso predicado, ok? Então, essas orações, né, estruturadas aqui nesse exemplo que nós temos, choveu torrencialmente ontem, né, representam um dos argumentos para os estudiosos que, ao contrário da tradição gramatical, destacam o predicado como efetivo termo essencial, imprescindível à constituição da oração. Então, se a gente relembrar das nossas aulas passadas, nós falamos que o sujeito ele não é um termo tão essencial assim, devido ao fato de que em algumas orações eu posso ter uma oração sem ter necessariamente um sujeito, ok? Então, vamos observar o que fala Luft, Bechara e Azeredo sobre esse tema. Né? O Luft fala assim, o mais importante dos dois, núcleo da oração, é o predicado. Há orações sem sujeito, com verbos impessoais, mas não há sem predicado. Tá? Bechara fala o seguinte, nem mesmo o sujeito é um constituinte imprescindível da oração. E Azeredo fala que o único constituinte indispensável à existência de uma oração é o predicado. Nos três autores, a gente observa o destaque para a essencialidade do predicado, embora levando em conta a ressalva de Bechara de que a presença do sujeito ao lado do verbo pessoal constitua o tipo mais frequente. Então, seria ali, diríamos aqui que seria a estrutura favorita, né, na oração da língua portuguesa. Esses autores chamam a atenção para a importância do sintagma verbal como único e efetivamente necessário à organização oracional. Então, há três tipos de oração
que põe em xeque a igualdade de relevância das funções de sujeito e predicado. Então, nós teríamos aqui a oração com o sujeito oculto, a oração com o sujeito indeterminado e a oração sem sujeito. Então, nós temos aqui o exemplo 4. Comentaram sobre sua demissão. Eu tenho como referenciar esse comentário, né, que diria ali que eles, algumas pessoas, alguém, porém, eu não vou saber exatamente quem se eu não tiver um contexto. Então, aqui nós temos aqui um tipo de sujeito indeterminado. Agora, na frase 5, estivemos aqui ontem. Pelo verbo, pela conjugação verbal, né, pela desinência mos, nós sabemos que eu estou falando sobre nós. Então, nós estivemos aqui ontem, mas eu tenho um sujeito oculto. Já na oração 6, eu tenho amanheceu rapidamente. É uma oração sem sujeito, que é introduzida ali por um verbo, que traz aqui, na verdade, uma oração que é introduzida por um fenômeno da natureza. Amanheceu. Ok? Então, nós temos aqui a falta de um sujeito expresso, como eu já expliquei. Então, vamos agora falar dos tipos de predicado. Na língua portuguesa, há 3 tipos de classificação de predicado a partir de modelos distintos. Esses modelos eles têm produtividade variada, ok? Com uma frequência de uso diversa na comunidade linguística. Ou seja, eu tenho um que é mais usado, o outro ele é mais limitado e um outro é mais raro, digamos assim. Então, nós temos aqui o predicado verbal, que é o mais utilizado. Nós temos o predicado nominal, que seria ali um intermediário, e o predicado verbo nominal, que quase não é tão utilizado assim. Vamos ver cada um deles. O predicado verbal, ele trata do tipo, ele é o mais comum, né, dos tipos de predicado. De acordo com Cunha e Sintra, o predicado verbal tem como núcleo, né, o elemento ali principal da declaração que se faz do sujeito, um verbo significativo, tá? E aí os autores também definem esse verbo como aquele que porta uma ideia nova ao sujeito. Prestem atenção nesse conceito de ideia nova ao sujeito, ok? Conforme Lima, o predicado verbal ele exprime ou expressa um fato, um acontecimento ou uma oração e tem por núcleo um verbo acompanhado ou não de outros elementos. Em ambas as definições, destaca-se o preenchimento semântico do predicado verbal em torno de um constituinte principal, o verbo, que expressa um conteúdo pleno, preenchido, ok? Tal plenitude, que pode ou não ser complementada por outros termos, é articulada por verbos, como nos seguintes exemplos aqui. A mulher tratou do divórcio sozinha. Ela responde a todos com monossílabos e vagos gestos com o copo de tulipa. E tinha um leve sorriso nos cantos da boca. Então, nos predicados verbais das orações 7, 8 e 9, nós temos ali os núcleos, né? Tratou, responde e tinha, ok? E esses núcleos, eles são complementados por outras informações. Então, o verbo tratou, ele é complementado por do divórcio sozinha, né? O verbo responder, né? Ela respondeu o quê? A todos com monossílabos e vagos gestos com um copo de tulipa, tá? É o que complementa aqui o verbo responder. E o verbo tinha, né? Aqui o verbo ter, né? E tinha o quê? Um leve sorriso nos cantos da boca, tá? Então, um leve sorriso, ok? Teoricamente, seria ali o complemento, um leve sorriso. Embora, né, mais raros, há casos em que a plenitude verbal ela dispensa complementos. A gente está falando aqui dos verbos intransitivos, né? E aí, por exemplo, aqui, lá fora, amor, uma rosa nasceu, todo mundo sambou, uma estrela caiu. Lá fora, amor, uma rosa morreu, uma festa acabou, nosso barco partiu. Então, nesses 2 fragmentos, né, o poeta ele tenta descrever para a amada, né, lembrando que isso aqui é uma letra de Chico Buarque, ele tenta aqui mostrar o ambiente externo.
E, para isso, ele articula orações formadas por predicados verbais cujos núcleos são plenos, tá? Sem a presença de qualquer complemento. Trata-se de acontecimentos ocorridos no momento inicial, como no caso da oração 10, nasceu, sambou, caiu, e acontecimentos ocorridos no momento final, né, da composição. Então, por exemplo, a Rosa morreu, a festa acabou, nosso barco partiu, ok? E aí acaba que concorrem para demonstrar a mudança processada enquanto o poeta se dirige à amada. Com relação ao predicado formado por verbo pleno, né, ou verbo intransitivo, há certas estruturas oracionais que trazem alguma complexidade. Por exemplo, acabou a festa, faltaram 2 alunos, sumiram minhas canetas. O que acontece aqui? Quem é o sujeito dessa oração? A festa. Acabou a festa. Quem é o sujeito da oração? A festa. Faltaram 2 alunos. Quem é o sujeito? 2 alunos. Sumiram minhas canetas. Quem é o sujeito? Minhas canetas. O que as pessoas acham ou costumam pensar? Que a festa, 2 alunos, minhas canetas, é um complemento do verbo, tá? E, na verdade, não é. Isso acontece porque ele não está aqui na ordem canônica, né? Sujeito, predicado. Ele vem aqui com predicado e sujeito, ou seja, o meu sujeito ele vem pós-posto ao verbo. E as pessoas acabam achando que isso aqui é o complemento desse verbo, ok? E aí acaba falando, por exemplo, assim, faltou 2 alunos, sumiu minhas canetas, tá? E isso, teoricamente, dentro da gramática normativa, isso está incoerente, porque eu preciso concordar o meu verbo com o meu sujeito, ok? Então, por isso que é tão comum a gente ouvir por aí as pessoas falando, sumiu minhas canetas, faltou 2 alunos, tá? E isso não é o correto, mas as pessoas pensam isso por causa dessa estrutura, que não estarem na estrutura normal, vamos colocar assim, né? Na estrutura padrão do sujeito predicado, sujeito, verbo, complemento. Tá? Então, por isso que acontece. A explicação está um pouco mais completa aqui, o material vai ficar aí para vocês, então façam uma leitura um pouco mais detalhada. Beleza? Vamos agora, então, falar do predicado nominal. Como o rótulo indica, esse tipo de predicado tem por núcleo ou termo principal um nome, tá? E esse nome ele pode ser representado por um substantivo, por um adjetivo ou por um pronome. O núcleo do predicado nominal ele é classificado sintaticamente como predicativo. Prestem atenção nisso aqui, ó. Predicativo, tá? Por outro lado, o verbo no predicado nominal ele é conhecido como um verbo de ligação, tá? Um verbo de ligação. Uma vez que o seu papel maior é o de conectar o sujeito ao predicativo, ok? E aí estabelece entre ambos a concordância número pessoal devida, além de informar sobre o tempo e o modo da declaração. Então vejamos aqui. Mauro era um homem bonito, alto, atlético, moreno, mas era bobo, era extremamente bobo. Percebam que toda essa estrutura eu estou falando de Mauro, tá? E eu venho trazendo características, qualificações de Mauro. Ele era um homem bonito, estou falando de Mauro. Atlético, moreno alto, atlético e moreno, eu estou falando de Mauro. Era bobo, eu continuo falando de Mauro. Extremamente bobo, eu continuo falando de Mauro, tá? Então, aqui nesse trecho, né, da crônica Mauro, do Veríssimo, nesse primeiro momento, o autor descreve o personagem principal. Tá? Nesse trecho, ainda não há ação. Os acontecimentos não são o foco. O importante é traçar o perfil de Mauro. A gente sabe que Mauro é um homem bonito, é um homem atlético, é um homem moreno, mas ele é bobo, muito bobo. Tá? Para tanto, o Veríssimo usa orações formadas por predicado nominal, em que qualifica seu personagem, estabelecendo a seguinte gradação. Mauro era um homem bonito, eu tenho uma gradação, mas ele era bobo e era extremamente bobo. Então, qual é a principal característica de Mauro? Bobo. A beleza dele acaba sendo inferiorizada pela forma boba dele ser. Ok? Uma outra característica que é importante é que quando a gente quer qualificar não, mas quando a gente quer descrever algo, ou alguma coisa, ou alguém, a gente vai utilizar dessa estrutura.
Eu sou, eu era, ele é, ele era, isso era, isso foi, ok? Bem, vamos aqui então continuar. Como podemos perceber esse tipo de predicado desprovido de um verbo pleno, ou seja, sem ser aquele verbo intransitivo, sem ser aquele verbo que traz a ideia ali, que o foco do predicado, o núcleo do predicado é ele, tá? Presta-se a comentários do tipo descritivo, tá? Já que não há fatos ou acontecimentos em jogo. O tempo está parado e a ênfase reside no predicativo. Com base nessa oração, né, nessa estrutura aqui em 15, Mauro era um homem bonito, alto, atlético, moreno, mas era bobo, era extremamente bobo. Nós poderíamos organizar outras orações de predicado nominal. Então, por exemplo, eu poderia dizer: Mauro parece um homem bonito. Então, aqui eu tenho a noção de uma aparência de estado. Mauro ficou um homem bonito. Então, aqui eu tenho uma mudança de estado, ok? Quer dizer, ele era feio, mas ele ficou bonito, ok? E eu tenho aqui, Mauro continua um homem bonito. Eu tenho, na verdade, uma ideia de permanência. Ele era bonito e ele continua sendo. Mauro está um homem bonito. Eu tenho aqui um estado transitório. Quer dizer, ontem ele não estava, mas hoje ele está. Tá? Então, ele está um homem bonito. Por que eu digo que aqui é um estado transitório? Porque o verbo estar, na sua estrutura padrão, ele traz essa ideia de estado transitório, ok? Podemos, então, considerar que o conteúdo básico do verbo de ligação é a manifestação de estado e não ação ou processo, como os sentidos mais comuns dos verbos. Tá? Uma outra ideia também que é importante, uma outra nomenclatura que é importante, é que o verbo de ligação, você pode achá-lo também como verbo copulativo, tá? Copulativo, porque ele vai expressar noções de permanência, transitoriedade, mudança de estado, continuidade de estado ou aparência, beleza? Essa constatação nos permite dizer que no predicado nominal, o verbo afasta-se dos traços mais típicos da classe dos verbos, já que não é o núcleo do predicado e veicula sentido mais abstrato. Então, a gente precisa também destacar que alguns verbos em língua portuguesa eles podem atuar como verbos copulativos, tá? Ou como verbos significativos, e aí vai depender do contexto. Então, eu posso dizer assim, ele anda rápido. Ele anda rápido. É um verbo que traz um significado, uma ação. Agora eu posso dizer, ele anda triste. E aí eu vou trazer uma aparência, tá? Ele parece triste. Então eu tenho essa diferença. Aqui, nós temos dois casos, né? Os professores dividiram aqui o primeiro caso no grupo A, deixa eu descer aqui para vocês verem, o grupo A, e o segundo caso no grupo B, tá? No grupo A, eles vão estar integrando aqui o predicado nominal, que vai funcionar, então, como uma conexão entre o sujeito e o atributo, o sujeito ali e o predicado, e o predicativo, tá? Já no grupo B, nós temos, então, um predicado verbal, beleza? Que vai trazer um sentido preenchido, uma expressão de ação, vai trazer ali informações acerca do sujeito. Então, vejamos aqui. Andávamos muito doentes. Aqui não é o sentido propriamente dito do verbo andar, quer dizer estávamos, ok? Fiquei feliz com a notícia. Perceba que o foco na número 20 é doentes. O foco aqui é feliz. Quem está satisfeito? O foco aqui é satisfeito. Continuamos otimistas. Otimistas. Falta um S aqui, tá? Otimistas. Então, aqui o foco é otimistas. Já que andávamos pelas ruas desertas, ele expressa uma ação. Fiquei aqui sentado durante horas. Estou falando sobre o sujeito, tá? Quem está nos esperando? Continuamos na mesma cidade. Perceba aqui o seguinte, ó. Nas orações da coluna B, os mesmos verbos, né? Andar, ficar, estar e continuar estão presentes,
porém em contextos sintáticos semânticos distintos. Compõe ali o predicado verbal, atuando como núcleo desse predicado e trazendo novas informações ao comentário. Em tais contextos, esses verbos podem expressar ação ou movimento, tá? Como a gente consegue ver nessas estruturas aqui. Beleza? E há um outro detalhe, que o predicativo, ele esporadicamente, ou seja, às vezes, ele pode não se referir ao sujeito, mas se referir ao complemento verbal. E quando isso acontece, a gente está trabalhando com o predicado verbo nominal, que é o que a gente vai ver agora. Esse tipo de predicado, ele é complexo, tá? Tal complexidade justifica-se pelo modo como é elaborado. Trata-se, na verdade, da combinação do predicado verbal e do nominal na formação de um terceiro modelo. Devido à combinação de que resulta o predicado verbo nominal, ele também é conhecido como predicado misto. Beleza? O predicado verbo nominal, ele tem dois núcleos representativos da combinação de que é resultante. Então, nós vamos ter um núcleo, um verbo significativo, ou seja, um verbo que vai expressar aqui uma ação, um verbo pleno, tá? Que é próprio do predicado verbal, e um nome na função de predicativo, tá? Que é característico do predicado nominal. Então, por exemplo, aqui eu tenho no predicado verbal, Mário riu, e eu tenho o predicado nominal, Mário parecia despreocupado. Eu vou juntar essas duas sentenças em uma só. Mário riu despreocupado. Então, eu tenho aqui o núcleo verbal e eu tenho aqui o núcleo nominal. Mário riu despreocupado. Despreocupado, eu estou falando do meu sujeito, beleza? Então, quando eu tenho aqui um verbo que expressa uma ação e eu tenho um predicativo, seja um predicativo do sujeito, um predicativo do objeto, eu tenho um predicado verbo nominal. Beleza? Vamos ver, então, aqui um outro exemplo. Os alunos chegaram à escola atrasados. Percebam que eu tenho aqui o verbo chegar, que é um verbo intransitivo, né, que expressa uma ação. Eu tenho aqui o lugar. E eu tenho aqui atrasados, que é um predicativo do sujeito, porque eu estou falando dos alunos. Beleza? Então, eu tenho aqui o núcleo verbal e o núcleo nominal. Beleza? Bom, há uma outra possibilidade de organização do predicado verbo nominal, ainda mais complexa e de pouco uso na língua, em que o predicativo qualifica o complemento do verbo significativo e não o sujeito, tá? Trata-se, então, dessa estratégia aqui. Quando eu digo, a população elegeu Mauro vereador. A população elegeu alguém. Então, Mauro aqui, ele completa o sentido do verbo eleger. Agora, vereador é o predicativo desse meu complemento, percebe? Outro exemplo. Todos o julgavam extremamente bobo. Vamos mudar essa estrutura. Todos julgavam a ele como bobo. Quando eu digo todos julgavam a ele como bobo, esse bobo se refere a ele, e agora, por referenciação, eu vejo que todos o julgavam extremamente bobo. Esse bobo está falando do o, que seria a ele. Então, eu tenho aqui o meu núcleo verbal e o meu núcleo nominal. Por exemplo, são variadas as possibilidades de formação do predicativo verbo nominal devido à sua construção híbrida na combinação de dois predicados. Então, Mauro foi chamado de bobo. Tá? Carlos voltou ao Brasil como embaixador. A população lhe chamava corrupto. Então, tem aqui, Mauro foi chamado de bobo. Tem o meu núcleo verbal e o meu núcleo nominal. Quem é bobo? Mauro. Carlos voltou ao Brasil como embaixador. Então, eu tenho aqui qualificando o meu sujeito, mas eu tenho o verbo que expressa um significado. A população lhe chamava corrupto. A população chamava a ele de corrupto. Então, aqui o corrupto está falando de ele, tá? Dele, no caso, está falando dele. Beleza? E é isso, gente. Para a gente fechar, então, essa aula, a gente pode, então, perceber o seguinte, que enquanto é possível admitirmos uma oração sem sujeito, não é possível falar de uma oração sem predicado.
O predicado corresponde a um sintagma verbal, uma vez que necessita da presença do verbo para a sua determinação e divide-se em três tipos. Predicado verbal, né, que vai se referir ali, que se refere àquele em torno de verbos basicamente de ação e atividade. O predicado nominal, em que o elemento verbal corresponde a um verbo de ligação, ou copulativo, que atua na ponte entre o sujeito e o predicativo, e o predicado verbo nominal, que é a forma mais rara e complexa do predicado, em que se combina o verbo de ação ou atividade e predicativo do sujeito ou predicativo do objeto. Dos três tipos de predicado, o predicado verbal costuma ser mais frequente na língua, seguindo o nominal e depois o verbo nominal. Então, a gente finaliza o nosso encontro aqui. Eu espero que vocês tenham entendido esse conteúdo. Se ficou alguma dúvida, deixe aí nos comentários. Clica aí no gostei, compartilha esse vídeo. Se você ainda não está inscrito, está esperando o quê para se inscrever nesse canal? Pelo amor de Deus, se inscreve no canal e a gente se vê no nosso próximo encontro. Beijo, tchau!